A partir de agora a gente começa uma nova seção da Bíblia, que são os livros poéticos. O livro de Jó, que a gente vai ver agora à noite, e o livro de Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Porque aqui no país a poesia é feita por meio de rimas. Mas no hebraico a poesia não é feita por meio de rimas, mas ela é feita por meio de um artifício, de um recurso que é chamado de paralelismo. Paralelismo nada mais é do que uma repetição. Um que acrescenta ou repete a ideia dita anteriormente, ou então pode ser feito por meio de antíteses. Antíteses são frases com ideias opostas, com pensamentos opostos. O livro poético, a gente não pode se referir ao texto dele como um capítulo, e sim como ao número. E o livro poético, ele não tem versículos, mas ele tem versos. O significado do seu nome, ele varia muito de uma literatura para outra. Ou o significado do nome de Jó seria perseguido, de que é aquele que se volta, no caso, aquele que se volta para Deus. Jó viveu mais ou menos no ano 2000 a.C. Logo no primeiro capítulo, é dito que Jó oferecia sacrifício pelos seus filhos, caso algum deles eventualmente houvesse pecado. E é claro que, por causa disso, Jó tem que ser situado antes de Moisés, antes da instituição do sacerdócio, pois não era possível nem permitido que uma pessoa oferecesse sacrifício que não fosse lá no tabernáculo e que não fosse o sacerdote que o fizesse. Que depois de todos esses sofrimentos que teve, Jó viveu 140 anos. Ora, se ele viveu depois dos sofrimentos 140 anos, e vamos supor aí que ele tivesse uns 70 mais ou menos, anos quando começou o problema, ele viveu aí 200 anos, 210 anos. E essa longevidade ela é encontrada até, no máximo, o período dos patriarcas. Depois de Moisés, a gente não encontra mais ninguém que tenha vivido mais do que 120 anos. E outra questão é que a própria Bíblia avalia a riqueza de Jó a partir dos animais que ele possuía. A avaliação da riqueza feita pela quantidade de animais era feita assim mais no período patriarcal. Depois é feita mesmo quantidade de dinheiro, quantidade de terra, etc. Então, por essas razões, claras o suficiente, fortes o suficiente, a gente pode dizer então que Jó é um personagem que viveu há 4.000 anos. Outra coisa sobre Jó é que a vida dele é um sinônimo assim de um homem que foi abençoado. A Bíblia diz logo no primeiro capítulo que ele tinha 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, dentre outros animais. E tinha também 7 filhos e 3 filhas. E esses números, o 3 e o 7, na Bíblia, eles trazem assim uma ideia de coisa ideal. Porque os números na Bíblia também têm significado. O 3, por exemplo, representa na Bíblia a Trindade. O 7, por exemplo, representa na Bíblia a perfeição. Mas foi um homem também que sofreu barbaridades. Jó era um homem muito rico, perdeu tudo. Jó era um homem com família estruturada, morreram os 10 filhos de uma vez só. Jó era um homem que tinha saúde, perdeu a sua saúde no seu corpo inteirinho. Jó era um homem que tinha muitos amigos, perdeu os amigos. Enfim, tudo que o ser humano pode buscar como sinônimo assim de uma vida próspera, feliz, bem estruturada, Jó perdeu. Com certeza um personagem histórico. Algumas pessoas trazem assim tipo a ideia de que ele seria uma lenda, de que a sua história nunca teria acontecido, mas o livro de Ezequiel, por exemplo, 14:14, cita lá Jó, Daniel e Noé, no mesmo versículo, falando da justiça deles. Ora, Noé é um homem questionavelmente personagem histórico, sem dúvidas. Daniel da mesma forma. E não faria sentido Ezequiel citar Jó, se fosse um personagem mitológico, fictício, lendário, ao lado de Noé e Daniel, que são 2 personagens comprovadamente, historicamente, existidos. 2 primeiros capítulos apresenta, portanto, o prólogo, em que a gente aprende o seguinte daqui: a vida pode ser boa e também pode ser difícil. Começa com Jó sendo muito rico, família estruturada e com saúde. E o capítulo termina com Jó pobre, sem família e doente. A segunda divisão no livro de Jó que a gente pode fazer vai dos capítulos de 3 a 28, onde nós encontramos os diálogos de Jó com os seus 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. Depois, dos capítulos de 29 a 41, o que nós encontramos são monólogos. 3 monólogos. O de Jó, que vai do capítulo de 29 a 31. Depois, Eliú, que era um 4º amigo de Jó, que ficou em silêncio até esse momento,
E ele fala por longos capítulos, do 32 até o 37, e depois, pela primeira vez, quem fala é Deus. Ele estabelece um monólogo e fala do capítulo 38 até o capítulo 41. É interessante que o 41 já é o penúltimo capítulo de Jó, e até aqui nada está fazendo sentido, até aqui nada tem explicação, até aqui ninguém entendeu nada, mas aí quando Deus fala, o problema é resolvido. Interessante que quando Deus fala, meus irmãos, ele não responde nenhuma das perguntas que Jó fez. E a única coisa que Deus faz é mostrar o seu poder. E quando ele faz isso, Jó entende que ele não tinha nem mais o que dizer. Porque se Deus controla tudo do jeito que controla, eu tenho que descansar nele. E o capítulo final de Jó, o capítulo 42, o epílogo, nós vemos que a vida dá reviravoltas. Né? Porque o Jó, doente, pobre e sem família, se torna um homem com saúde e que vive mais 140 anos, se torna um homem com família, de novo, outros 10 filhos, e a Bíblia diz que as suas 3 filhas, né, Késia, Jamina e Queren Apuque, eram as 3 mulheres mais bonitas do mundo, e os seus bens materiais foram em dobro. Vamos continuar então? Vamos falar algumas importâncias e aplicações do livro de Jó para nós. A primeira, muito importante, que é talvez o tema principal de Jó, é a verdade de que o justo pode sofrer. A Bíblia apresenta logo no primeiro versículo a verdade de que Jó era um homem justo. Mais à frente, lá para o meio do seu livro, a gente vê que Jó era um homem que tinha cuidado com as pessoas menos favorecidas. Irmãos, mas apesar de um homem assim tão reto, tão íntegro, tão temente a Deus, que se desviava tanto do mal, a vida dele foi talvez a vida bíblica de mais sofrimento. É verdade que todo pecado traz sofrimento. Mas é mentira que todo sofrimento é causado pelo pecado. Outra questão que a gente encontra nesse livro muito forte é que todo sofrimento tem um propósito. O primeiro versículo, o primeiro capítulo, melhor dizendo, de Jó, lá no versículo 5, diz pra gente que Jó oferecia continuamente sacrifícios pelos seus filhos, caso eventualmente algum deles houvesse pecado. Jó era um cara que conhecia Deus. Conhecia Deus. Para fazer isso, ele conhecia Deus. E aí lá no último capítulo, Jó 42, 5, um dos textos mais bonitos da Bíblia, Jó diz assim: "Antes, Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos." Jó do capítulo 1, ele conhecia Deus. E o Jó do capítulo 42 está dizendo que antes ele conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora ele está conhecendo de ver com os próprios olhos. O que mudou? O que aconteceu para que o Jó entendesse que o que ele conhecia de Deus era muito pouco, a partir de tudo que ele poderia conhecer? Tudo que vem entre o capítulo 1 e o capítulo 42. O que tem entre o capítulo 1 e o capítulo 42 de Jó? O seu sofrimento. Então, meu irmão, o sofrimento tem o grande propósito de te fazer conhecer melhor a Deus. O texto de Romanos 8, 28 e 29 diz assim: "Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus." Sim, só que o nosso problema é que a gente para aí. A gente para no 28, nessa parte. Mas nem o versículo 28 termina aí. O versículo 28 completo diz: "Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, vírgula, daqueles que são chamados segundo o seu propósito." Opa, tem um propósito aí. Vai cooperar para o meu bem porque tem um propósito. Qual é o propósito? Tem que ver o contexto. Qual é o contexto? O que vem depois. O que vem depois? O versículo 29. O que diz o versículo 29? "Porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos." Então qual é o propósito do sofrimento? Moldar o meu caráter para que eu seja semelhante a Jesus. O mundo espiritual, ele é real e muitas vezes, para nós, desconhecido. A gente encontra uma reunião no céu em que Deus conversa com os anjos e de repente aparecem também, ou aparece Satanás. As coisas que acontecem no mundo espiritual, elas afetam diretamente a nossa vida. Então a gente não vê o mundo espiritual, ele é invisível. A gente não ouve, muitas vezes não existem manifestações sonoras do que acontece no mundo espiritual. A gente não sabe o que acontece, mas a nossa vida é influenciada a partir disso. A gente não precisa ter medo do mundo espiritual, porque o nosso lado é o mais forte, é o mais poderoso, mas a gente precisa ter respeito pelas coisas espirituais. Porque a gente não pode perder a fé. Irmãos, Jó perdeu tudo, menos a fé.
perdeu seus bens, perdeu a saúde, perdeu a família, mas a fé, irmãos, a fé, ele não perdeu. E Jó fez assim uma das declarações mais lindas que eu acho na Bíblia, uma das confissões de fé mais impressionantes, porque ele disse: ainda que ele me mate, eu ainda assim esperarei nele. Nós não precisamos entender tudo sobre Deus se a gente confia nele. Jó perdeu uma coisa, Jó perdeu outra, Jó perdeu outra. Aí vem a esposa dele e fala assim: amaldiçoa esse Deus seu e morre. Perca a sua fé também logo, Jó. Você já perdeu tudo, Jó. Perca a sua fé também. E Jó disse: de jeito nenhum, você está igual uma louca para falar um negócio desse. Nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei para lá. A gente vai aceitar só o bem de Deus e não vai receber o mal. Foi o Senhor quem me deu, foi o Senhor quem tirou. Bendito, louvado, exaltado e glorificado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não atribuiu ao Senhor falta alguma. E Jó, que era um homem muito rico, tinha antes muitos amigos, mas ele perdeu todos. E perdeu até o respeito. E Jó fala que nem os irmãos dele não queriam saber mais dele. Todo mundo abandonou. Mas ele tinha 3 amigos bons. 3 amigos fiéis. E às vezes a gente critica esses 3 amigos, ele faz Bildade e Zofar, mas irmãos, os únicos que vieram, sentaram nas cinzas, rasgaram as suas roupas, jogaram pó na cabeça e ficaram 7 dias diante de Jó calados, sem ter coragem, sem ter condição de dizer nenhuma palavra sequer, foram esses 3 caras. Agora, esses amigos falharam, porque eles criticaram Jó o tempo todo. Eles acusaram Jó o tempo todo. Você deve ter alguns amigos. Verdadeiros e bons são poucos. Mas mesmo esses poucos verdadeiros e bons podem falhar. Mas quando isso acontecer, ore por eles. Quando isso acontecer, continue amando os seus amigos. Nós falhamos mesmo. Quem nunca, né? A Bíblia diz que Jó recebeu tudo em dobro, né? Mas a sorte de Jó foi mudada, sabe quando? Quando ele começou a orar pelos seus amigos inimigos. Deus é soberano. No começo, o diabo se apresenta, né, e diz assim: olha, Deus, o Jó, ele te serve porque ele tem tudo. Tem tudo, aí ele serve mesmo. Aí Deus fala: ok, diabo, você acha que é assim? Então tira tudo de Jó. Aí o diabo foi e fez, tirou tudo de Jó. Aí depois ele falou assim: mas ele tem saúde, por isso que ele está assim. Toca na carne dele para ver. Aí Deus fala: tudo bem, tira a saúde dele, mas não a vida. Preserva a vida dele. O diabo foi e fez. Irmãos, o diabo não deu um passo além do que Deus permitiu. O diabo só fez o que Deus deixou ele fazer. Então, perceba o seguinte: o nosso Deus é tão soberano que quando ele manda, até o diabo obedece, meu irmão. Nosso Deus é soberano. E a sequência do livro, lá na frente, mais Deus fala: olha, Jó, eu queria que você me respondesse algumas perguntas, já que você fez tantas, né? Me responda aqui. Quem que construiu tudo? Onde é que você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Eu chamo os relâmpagos, eles se apresentam diante de mim e dizem: eis-me aqui. E Deus pergunta: quem que alimenta o filhote do leãozinho, que está lá bramando, lá no meio da selva, lá onde não tem ninguém, clamando por comida? Quem é que providencia uma comida para aquele filhote de leão? Sou eu. Quem é que faz chover e regar uma árvore lá no alto da montanha, onde o ser humano nunca pisou nesses milhares de anos que o ser humano tem sobre a Terra? Quem que faz isso? Você já visitou, Jó, os meus depósitos de gelo? Você já viu os meus depósitos de saraiva? Quem que controla, Jó, a estrela, as constelações? Jó, sou eu que controlo o meteoro. Eu dou ordens e eu dou as coordenadas do caminho que o meteoro vai seguir. E aí Deus vai, ele diz para Jó: ei, se liga aqui, eu sou soberano. E se Deus controla assim o mundo natural e o mundo sobrenatural, a minha vida e a sua vida é café pequeno, meu irmão. Não existe nada fora do controle de Deus. Não existe nada que assuste Deus, não existe nada que pegue Deus desprevenido, não existe nada que possa atormentar a mente de Deus, perturbar a mente de Deus, preocupar Deus, não existe nada, meu irmão. Descanse na verdade de que Deus é soberano. Saiba que Deus tem o controle de todas as coisas. Do livro de Jó que eu aprendo é que Deus é bom e que Deus é fiel. No final de tudo, Jó recebe tudo em dobro. Porque ele servia a um Deus bom. Porque ele servia a um Deus fiel. Porque ele servia a um Deus que honrava a sua fé. E porque ele servia a um Deus que tem poder para superabundar na vida daqueles que são fiéis. Ele foi bom na vida de Jó. Ele foi fiel na vida de Jó.
Ele é bom na minha vida, Ele é bom na sua vida também. Referência, uma profecia linda que existe sobre Cristo no livro de Jó, que está no capítulo 19, versículo 25. Jó diz, né? Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jesus. Jó falando de Jesus. Jó crendo em Jesus. Jó sabendo que Jesus tem todo o poder.